Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula e continuando aqui sobre os nossos objetos aqui na caixa de ferramenta, dando um clique aqui em cima, aparece isso daqui pra gente. Hoje a gente vai aprender sobre a caixa de seleção e a caixa de opção, que é o botão de opção e este daqui, tá? Este dois aqui. E o que acontece, pessoal? Para a gente entender isso daqui, eu vou inserir um novo user form, tá? Esse novo user form, eu vou pegar aqui a minha caixa e vou desenhar aleatoriamente aqui alguns checkbox. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou replicar ele aqui embaixo, tá? Desta forma, deixa eu deixar ele mais certinho. E aqui eu vou pegar então este outro e vou desenhar aqui embaixo, tá? Eles são muito parecidos, né? Então a gente vai entender qual que é a diferença de um para o outro. Deixa eu só ajustar aqui. Como sempre, a gente pode estar vindo aqui, né? E alterando as propriedades, as cores deles, por exemplo, né? Colocando um background, por exemplo, ou colocando aqui o background transparente, né? A gente pode alterar a cor da fonte, o tamanho, outras coisas aqui, tá? Esse aqui é padrão, basicamente igual para todos. Se eu der um play aqui nesse user form, pessoal, percebe só, esse checkbox aqui, ele permite me selecionar vários, tá? Já outro aqui, ele é uma opção, ele me permite selecionar apenas um desses aqui. E como que ele funciona, pessoal? A partir do momento que ele está flegado desta forma, significa que este checkbox, ele retorna para a gente true, verdade. Se ele tiver desta forma, significa que esse checkbox ele retorna falso. Então, aqui é a mesma coisa. Se esse está flegado, este daqui retorna true. Esse falso, esse falso. Então, aqui, por exemplo, já conseguimos fazer alguma lógica, tá? Como que a gente pode fazer, tá, pessoal? Vamos pegar aqui como exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó. Quando eu flegar, tá? Quando eu dar um clique, na verdade, vamos criar um botão para ficar mais fácil, tá? Vou pegar aqui, ó, o botão de ativação, vou colocar ele aqui embaixo. E esse outro botão de ativação, vou colocar aqui embaixo para a gente clicar nesse, ver qual que está ativo aqui, clicar nesse, ver qual que está ativo aqui, tá? Então, a brincadeira aqui é, quando eu clicar nesse botão, eu tenho que pegar qual é o checkbox que está ativo. Então, aqui, por exemplo, eu posso pegar, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, tá? Então aqui, ó, checkbox 1, 2 e 3. Aqui é a mesma coisa. 1, opa. 1, 2 e 3. Beleza? Então quando eu der um clique aqui, ele chama a função, né, clique, e a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que verificar qual que é o que está flegado. E como que a gente faz isso, pessoal? Simples, a gente pega o nome do objeto e a gente faz isso daqui, ó. A forma mais simples, tá? Se este daqui for igual a true, então, and if, né, pessoal? Eu posso apresentar aqui MSG Box, o que está flegado aí eu coloco aqui esse checkbox, tá? Que é o 1. Se eu posso fazer aqui então para o checkbox 2, opa, 2, 2, aí o que está flegado é o 2, e aqui para o checkbox 3. Este nome é o nome do objeto, tá, pessoal? Então aqui 3, vou salvar, deixa eu só organizar. Beleza? Agora, se eu der um play aqui, vamos ver o que vai acontecer. Se eu apertar aqui, nada vai acontecer, porque não tem nenhum flegado. Se eu colocar o 1, olha lá, o que está flegado é o 1. Se eu colocar o 2, o que está flegado é o 2. Se eu colocar todos, vai aparecer uma mensagem para todos. 1, 2 e 3. Perfeito? Perfeito. Agora a gente vai fazer para este daqui, a mesma coisa. Então, eu dou um clique aqui. Qual que é o nome do objeto aqui em si? Vamos dar uma olhadinha. O Option botão 1, beleza? Eu vou dar um clique neste botão. Então, a mesma coisa. Se este daqui for igual a true, então, MSG Box, o que está flegado é este daqui, tá? And if aí agora aqui simplesmente eu vou duplicar isso aqui tudo e vou fazer a mesma coisa para os outros, alterando apenas o nome aqui. Aqui no caso 3, aqui no caso 2, aqui no caso 2, aqui no caso 3, beleza? Então, vamos supor que, vou dar um play,
vou marcar 1. Vamos ver, o que está flegado é 1. Aqui não tem como eu marcar 3, apenas uma opção. Então, eu só posso marcar uma opção. Vamos supor que assim que o meu checkbox ele carregue, eu já quero que ele marque como opção, por exemplo, 1. Tá? Como que eu faço isso? Eu vou dar 2 cliques aqui para aparecer os códigos. No user form aqui, ó, eu vou usar o quê? Esse activate, né? Eu vou usar o evento aqui activate. Assim que carregar, ele vai chamar isso daqui. E o que eu devo fazer? Simples. Eu pego, por exemplo, se eu quero que o 1 fique ativo, eu pego option button 1 aqui, que é o nome do objeto, e eu falo que ele é true. Opa. Então, se eu falo que ele é verdadeiro, ele já vai começar marcado. Olha só, play. Ah lá, começou marcado o 1. Se eu quero fazer a mesma coisa aqui, se eu quero, por exemplo, que o 1 e o 2 comece marcado, simples. Eu vou vir aqui, dar 2 cliques. Aqui no meu evento de carregamento, assim que carrega o user form, ele chama isso daqui. Eu posso, por exemplo, pegar o 1 aqui, colocar como true, e o 2 aqui, colocar como true. Então, assim que carregar, eu vou ter esses dois marcados. Percebe só? 1 e 2. Então, é assim que funciona esses dois objetos, tá, pessoal? No caso aqui, só para a gente frisar, caixa de seleção e botão de opção, tá? Então, vamos colocar um deles em ação para a gente entender. Então, aqui no nosso código principal, vamos criar dois botão de opção, isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui, e esse botão de opção eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui, vou até mudar aqui para tentar deixar num design mais legal, vou tentar colocar no amarelo diferente, e vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui. Então, eu vou alterar o nome da escrita aqui, vou colocar salvar, e o outro aqui, por exemplo, não salvar, tá? Então eu tenho dois objetos, pessoal, Option botão 1 e o Option botão 2. Quando ele tiver selecionado salvar, ele vai salvar o histórico para a gente. Quando tiver não salvar, ele não vai salvar o histórico para a gente, tá? Então olha só, agora quando eu der um play aqui, olha só o que vai acontecer. Ele aqui, já como padrão, ele trouxe o salvar flegado. Por quê? Porque aqui, pessoal, vou mostrar para vocês que antes dessa aula, por que ele trouxe flegado aqui, ó? Porque no meu aqui, ó, deixa eu só achar aqui, aqui no Activate, ó, User Form Activate, eu já coloquei aqui, ó, Option Button 1. Eu vou até tirar aqui, ó, e vou dar um play de novo, vamos entender, ó. Ele não vai vir flegado, ó. O seu aí vai vir desta forma. Como que eu faço para ele já começar flegado? Simples. Eu vou pegar o nome do objeto, eu vou pegar o nome deste objeto. Qual que é o nome desse objeto? Option 1. Vou dar 2 cliques para acessar os códigos. Vou vir aqui no evento de User Form Activate, que é quando ele for ativo. Eu já altero aqui este objeto para True. Assim ele já vem flegado como padrão para salvar. Perfeito? Então se eu der um play aqui, ele vai vir flegado que ele quer salvar. Então o que eu preciso fazer, pessoal? Se ele clicar em não salvar, quando ele, por exemplo, colocar aqui, ó, 2 mais 2. Olha lá, ele salvou aqui embaixo. Quando ele clicar em não salvar, ele não deve salvar o histórico, tá? Então, o que acontece aqui? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeiro, vamos olhar o nome desse objeto. Então, é Option 2. Quando eu clico no botão somar, o botão somar ele é o responsável para poder estar salvando o histórico. E aonde que salva o histórico? Nesta parte do código aqui, certo? Então, simples, ó. Se Option 2 for igual a True, na verdade, se o Option 1, né, for igual a True, então ele vai fazer isso daqui, ó. Vamos entender o que a gente fez aqui, pessoal. Ó, esta parte é responsável por pegar os dados que a gente coloca lá e salva aqui embaixo, e completa aqui embaixo. Então, esse trecho de código só vai funcionar se o Option botão 1 ele for marcado, porque só se ele for verdade. Então, olha só vai salvar quando este campo for selecionado. Se ele não está selecionado, se esse aqui está selecionado, então ele não vai ser salvo. Olha só.
ele está aqui como salvar. Então tem que 2, 2, vai dar 4. Ah lá, ele salvou, ó. Vamos colocar outro número, né, para aparecer aqui. 4, 4. Então vou clicar em salvar. Vamos ver, ah lá, salvou aqui embaixo. Então agora eu vou colocar em não salvar. E, ah lá, ele não salvou. Ele apresentou o resultado aqui, eu vou colocar aqui outro número para somar. Ah lá, ele me deu o resultado, mas não salvou aqui. Agora, se eu colocar salvar, ah lá, ele me salvou aqui embaixo. Então, é assim que você pode estar usando este daqui. O outro funciona da mesma forma, só que aí depende da lógica que você vai criar no seu sistema. Beleza, pessoal? Esse aqui foi um exemplo, então. Espero que vocês tenham entendido. E eu espero vocês aí na próxima aula. E até mais.